Viva! Eu sou a Sofia, do Ideias de Trazer por Casa, e hoje venho responder a mais uma tag. Esta é o que tem no meu iPad. Eu tenho tido muitas aplicações, vou testando de vez em quando, depois não gosto, desinstalo ou já não uso, desinstalo. Tenho aqui diversas que não consigo desinstalar porque são aquelas que já vêm por definição, mas pronto, e começo por aí. Este primeiro ecrã tem as mensagens que eu nunca utilizei, o Skype e o FaceTime que uso. Gosto mais do FaceTime porque me parece uma aplicação mais estável, com melhor qualidade de vídeo e de áudio, mas uso tanto uma como a outra, dependendo do software que tenha a outra pessoa na chamada. A lista de contactos, naturalmente, que uso, o Google Maps, que dá jeito, o Mapas, que dá para consultar os mapas offline, quando não temos acesso a uma rede Wi-Fi, o quiosque, a câmara, isto já faz tudo parte, não é? O relógio dá jeito para usar como despertador, por exemplo, que eu não estou a usar, mas poderia. E o que é que temos mais aqui? As notas que eu não uso, eu uso aqui estes lembretes, embora não muito, mas uso estes lembretes, servem para listas de tarefas a fazer, não é? Que nós podemos marcar como já feitas, não é? E temos a opção mostrar ou ocultar os concluídos e é interessante. Temos aqui o acesso ao e-mail, o Chrome e agora tenho aqui 3 aplicações que uso ou usava de alguma forma, já vão perceber. O Keeper eu já mencionei num outro Dicas. É uma aplicação muito interessante, mas que foi descontinuada já há uns meses, pelo menos. E por isso mesmo não acompanhou as atualizações do sistema operativo. E já não me recordo em que atualização, uma versão lá mais para trás do iOS, ela deixou de funcionar, não é? Não acompanhou as atualizações e agora quando a tentamos abrir, ela fecha-se automaticamente. E todas as passwords que eu usava muito esta aplicação, todas as passwords que eu tinha ali, fiquei sem elas. Entretanto, há pouco tempo instalei a Password Pro, que ainda não usei, neste momento ele deve estar a pedir para fazer um registro, exatamente, ainda não usei, mas que faz o mesmo, é suposto fazer o mesmo, embora seja muito mais simples, ou me parece mais básica do que a outra, mas tudo bem, desde que funcione e desde que não seja descontinuada como a anterior, não é? Está tudo bem, mas ainda não a experimentei. E a Fivecoins, que é basicamente uma aplicação para controlo das despesas. É muito simples, muito básica, mas que faz exatamente aquilo para que foi feita. Então, eu gosto imenso de a usar. Nós temos aqui por dia os gastos. No canto superior esquerdo temos ali umas barras em que podemos consultar o calendário de despesas, diário, semanal ou mensal. Dá para notar que eu uso a aplicação há pouco tempo. No canto inferior esquerdo temos ali um símbolo de percentagem que nos permite o acesso às percentagens, a um gráfico de círculos. Eu já estive aqui a introduzir diversos valores para há pouco, que eu ia fazer um vídeo anterior a este, não correu muito bem, não é? Esta questão da captura de ecrã ainda é recente para mim, então. E então estive a introduzir aqui uns valores que depois tenho que apagar, mas que era para vos mostrar aqui algumas coisas. Mas enfim, basicamente é isto. Também não é propriamente para falar de cada uma das aplicações, mas de tudo aquilo que eu tenho no iPad. Esta eu recomendo, é muito simples. Se eu vier aqui ao dia de hoje, já agora convém, não é? E hoje é dia 1 de agosto, certo? Nós podemos criar um registro e vamos experimentar, por exemplo, qualquer coisa. Ou 4,50, ele passa para o outro. Aqui ele pode, se não... um qualquer. Pronto. Se já tivermos registado, ele sugere-nos aquela categoria e fazemos done. E depois podemos ver os registros do dia, que foi apenas este, ou posso entrar neste registro e posso editá-lo. Aqui eu vou deixar esta barra de baixo para o fim.
No ecrã seguinte tenho aqui uma pastinha, está tudo arrumado por pastinhas, o online, onde eu tenho diversos serviços de iCloud, as respectivas aplicações para o Live Drive, para o Dropbox, o CloudOn, que nos permite o acesso a diversos serviços da iCloud. O IPCam Viewer permite-nos ter acesso a às câmaras do sistema de vigilância. O TeamViewer permite-nos ter acesso ao computador à distância, a partir do iPad e através de uma rede Wi-Fi. O Best Tablet permite-nos ter acesso à conta do banco, se tiverem uma conta no BES, que hoje em dia é assim um bocadinho mais complicado, não é? Edenred PP é para consultar títulos de Euroticket, não é? Neste caso o BES à la carte, para ir verificando o saldo. E o iQRS, essa vou mostrar, é uma aplicação para digitalizar e criar QR codes, estes códigos que nós vemos muitas vezes em embalagens de produtos ou podemos ver em revistas, num artigo, e que se digitalizarmos com o nosso telefone, tirarmos uma fotografia com o telefone, um smartphone ou com o iPad, um tablet, e tivermos uma aplicação que o permita, nós vamos diretamente para aquilo que está ali naquele código, não é? Qual é a informação digital? Ele pode nos enviar para uma página na internet com mais informações sobre o produto, por exemplo, ou para o site do fabricante, ou do profissional, depende do que for, ou serve para enviar um e-mail para aquele endereço, para aquela pessoa, ou para telefonarmos automaticamente para aquela pessoa, enfim, enviar um SMS, há várias opções. Start Scanning seria para fotografar um QR Code, naturalmente, mas podemos aqui gerar também com esta aplicação. E o mais comum é, por exemplo, o endereço de um site. E de facto eu vejo três aplicações extremamente úteis para os QR Codes. Com certeza que existem muito mais, mas eu vejo três que considero muito úteis. Uma delas é usar o QR Code, e vi isto no Pinterest, mas tínhamos ali a possibilidade de enviar para uma rede Wi-Fi ou dar acesso a uma rede Wi-Fi. E no Pinterest vi essa sugestão de um quadro colocado no quarto de hóspedes, das visitas, para quando temos visitas em casa, nas férias, por exemplo, e com o acesso, a dar acesso à nossa rede Wi-Fi, não é? Então basta as visitas fotografarem o QR Code para terem acesso à nossa rede Wi-Fi, sem terem que estar a solicitar os dados ou nós termos de estar a dar os dados, a password, enfim, é muito mais rápido, mais prático e é um miminho. Eu acho muito interessante a ideia. Mas também é muito útil, por exemplo, para termos num cartão de visita, não é? Incluirmos o QR Code no cartão de visita para o site profissional ou mesmo o telefone, o e-mail, como preferirmos. Uma terceira aplicação que considero muito interessante e útil é, por exemplo, para uma exposição de arte, não é? Se nós fizermos uma exposição, ou vamos a uma exposição que eu possa ter, uma exposição de fotografia ou de pintura em tela ou outras peças de arte, e ao lado de cada peça, ou na etiqueta reservada a cada peça, podemos ter um QR Code com mais alguma indicação, claro, o título, o que for, o preço, o que for, mas o QR Code pode enviar diretamente para um site ou para o site do artista ou para o site ou para a página com a descrição daquela peça, o preço, enfim, dimensões, qualquer coisa assim. Acho extremamente interessante. Na pasta seguinte é a de leitura, e sobre estas eu já falei antes num outro Dicas. Eu depois deixo o link para esse Dicas na descrição deste vídeo, mas pronto, como já falei sobre elas, não vou falar outra vez. Mas tenho aqui o Kindle, que me permite ter acesso a todos os livros que tenho no Kindle, na aplicação que tenho aqui, tenho no telefone, no Android, e tenho no PC, e posso consultar os meus livros na minha biblioteca em qualquer lado. Posso comprar livros pela Amazon para o Kindle, que são mais baratos, e encontramos muitos livros gratuitos na Amazon para Kindle ou a preços irrisórios. Tenho o iBooks, também aquele que vem com o iPad ou está
está associado ao iOS. Aqui basicamente eu vou pondo revistas também, livros também, outros documentos, mas depende muito do momento. Geralmente, ultimamente tenho lido mais livros, ou os ouço em audiobooks, ou os leio em papel, ou no Kindle. Aqui tenho usado mais para as revistas que tenho em disco ou que vou recebendo. Nós podemos criar aqui coleções. Não vos vou falar na aplicação outra vez. O Scribd, que nos permite o acesso ao site, é uma rede social, mas de leitura é diferente, ao site Scribd, que aconselho, onde podem ter acesso a muitos. O registro é gratuito. Nós temos aqui um pagamento, podemos fazer um pagamento de 7,99€ por mês para ter acesso a todos os livros, para poder fazer downloads sem ter que fazer uploads de documentos, mas o registro é gratuito e podemos consultar muitos livros muito interessantes de muitas categorias diferentes. O Flipboard e a Zeit são duas revistas digitais, são revistas personalizáveis, são as duas diferentes uma da outra. Também já falei de ambas, mas a Flipboard permite-nos basicamente, eu usei este no vídeo de há pouco como exemplo, mas permite-nos basicamente ler aqui em formato de revista, em que passamos as páginas, os artigos das contas e dos blogs que acompanhamos no Facebook, no Google+, no YouTube, tudo aqui assim em formato de revista. A Zeit já é um pouco diferente, é uma aplicação, é uma revista também personalizável, mas que vamos personalizar através dos gostos, basicamente. O gosto e o não gosto que podemos fazer em cada um desses artigos e as que vamos lendo, e a revista vai aprendendo os nossos gostos e nos oferecendo mais artigos daqueles temas que nós parecemos gostar. E podemos criar categorias. Eu tenho diversas categorias aqui. Podemos criar categorias para depois ir vendo os temas que nós preferimos. E a Pocket, também já falei sobre esta aplicação, é uma aplicação que me permite ler os artigos que enviei para aqui, quer através de outras aplicações como a Zeit ou o Flipboard, quer através do navegador da internet, no PC ou aqui ou no telefone, e envio para aqui para poder ler mais tarde. E posso ler online ou posso inclusivamente ler offline, de acordo com as definições na aplicação. Depois tenho uma pastinha com as aplicações destinadas às redes sociais ou a socializar de alguma forma. Não vou mostrar ou falar do Facebook, do Pinterest ou do Twitter, são as aplicações respectivas a cada uma destas redes sociais muito conhecidas. Temos aqui o Postagram e a Inkcards, que são da mesma companhia, da Sincerely Ink, que eu gosto imenso. Eles têm outras aplicações, estas são aquelas que eu já usei e que gosto imenso e faço tensões de voltar a usar. A Postagram é para enviar postais para todo o mundo, e a fotografia que nós podemos colocar ali, onde diz Add Photo, naquele quadrado, aquele quadrado é destacável, é muito interessante. Se alguém quiser, depois pode usar a fotografia num outro lado e tirá-la ali do postal. No canto inferior esquerdo temos ali um QR Code, que falava há pouco. Nós podemos digitalizar, scan a stamp, e nós podemos digitalizar esse QR Code de um postal que recebemos, e nós ganhamos um crédito, e quem nos enviou ganha um crédito, como um agradecimento pelo postal, não é? E quando criamos o registro, quando instalamos a aplicação, o Postagram, também temos uns postais de oferta logo inicial. Então, a Inkcards permite-nos fazer assim, pronto, temos diversos postais já feitos, já criados por defeito. Ou pode ser a imagem inteira a ocupar a totalidade da frente do postal. E as costas do postal permitem-nos colocar então a mensagem, e depois ele coloca automaticamente ali a morada para onde vai. Que mais? Aqui tem ainda a Behance, é também uma rede social, mas é uma rede social mais para fotografia, web design de diversos tipos.
que nos permite acompanhar contas. Eu também tenho conta aqui na Behance e que ainda não usei aqui, eu costumo usar no PC. Esta pastinha é dedicada às aplicações que uso para documentos. Então, eu já falei sobre estas aplicações todas em dicas anteriores, não vou falar sobre elas, mas tenho aqui acesso a outro serviço da iCloud, a Box, que uso de outra forma, por isso é que está em separado dos outros. O Type-on PDF, que nos permite isso mesmo, escrever em PDFs, para podermos preencher formulários, dar formulários a preencher, por exemplo. O Pages, que é um processador de texto, idêntico ao Word da Microsoft. E temos o Mendeley, que é, no fundo, para criarmos uma base de dados. Também é uma rede social, mas de investigação, um bocadinho diferente. Nos permite criar uma base de dados dos artigos científicos que vamos lendo, as anotações, enfim, também já falei nesta aplicação anteriormente. Tenho aqui as aplicações dedicadas à fotografia, quero o acesso, logicamente, às galerias de fotografia aqui no iPad. Já mencionei diversas destas aplicações num Dicas anterior também, e depois deixo o link na descrição do vídeo, mas o Tumba é um editor de vídeo interessante, que serve para aplicar muitos efeitos, filtros, fazer edição da luminosidade, de diversos fatores na fotografia. Temos o Morboté. Esta é uma aplicação que serve basicamente para melhorar a pele em retrato, em fotografia de retrato. A Reflection serve para isso mesmo, para criar um reflexo numa fotografia, como se tivesse, por exemplo, um lago à frente da casa que temos ali na fotografia. O Paint FX Free é para, também já falei antes nele, é para pintar a dedo uma fotografia ou fazer alguma edição básica. O Tangle FX, no fundo, transforma a fotografia com traços luminosos. E este é um exemplo. Eu julgo que dá para ver o antes e o depois. Mesmo quando ele está a carregar, este é o antes e este é o depois, por exemplo. E temos muitos filtros para aplicar ou podemos personalizar. Recomendo, é muito boa esta aplicação. O Photoplanet permite-nos criar planetas pequeninos. Existem diversas aplicações que o fazem. Esta é gratuita e é boa. QB. Permitem então transformar uma fotografia num pequeno planeta. O Square Ready permite-nos transformar a fotografia, dar-lhe um formato quadrado, não é? Para podermos usar no Instagram. Tem aí o Instagram, o Pictacular, que também é para a conta do Instagram. Que agora não está a querer abrir. A 2020 também é para quem tem conta no Instagram e permite-nos, no fundo, criar uma galeria para podermos, se quisermos, vender as nossas fotografias, as fotografias que temos no Instagram, que escolhermos para aquela galeria em formato, numa tela, por exemplo. O HDR Crash Course é do Kelby Training. Esta foi uma aplicação que o maridão me ofereceu já há muito tempo. É um curso muito bom sobre como fazer fotografia HDR, como melhorá-la no computador, e as lições são todas em vídeo. É muito bom. Nós temos aqui as lições. Aconselho. Muito bom. O PicStitch também o instalei para usar no Instagram. Basicamente dá-nos a possibilidade de usar qualquer um destes layouts. Estes são gratuitos, depois aparecem aqui os da versão Pro, que são pagos. Nós podemos escolher qualquer um destes layouts e incluir aqui as nossas fotografias e depois alterar cores ou rebordos, cantos, enfim, para podermos publicar no Instagram. O A+ Signature também já o mencionei antes, também é para inserir uma assinatura, por exemplo, na fotografia. E esta foi a última, que foi de uma estátua de Neptuno, com avental, ainda bem tinha ali um avendalinho, e em que coloquei ali a minha assinatura no canto inferior direito, que está ali na vertical. Nós podemos colocar como quisermos. Podemos alterar o tipo de letra, a cor, podemos guardar as nossas assinaturas, ou não precisa ser assinatura, pode ser
Pode ser assinatura mesmo e nós assinamos com uma caneta ou o dedo aqui no ecrã, ou podemos escrever, que foi o caso, não é? Podemos usar esta aplicação que recomendo, é muito boa. Photobooth nunca usei, isto já vem por defeito, não consigo desinstalar, por isso está por ali. As aplicações dedicadas a áudio, iTunes Store, música e podcasts, não vos vou falar, tem a ver com o iOS, não é? Mas eu uso. O Recorder Plus e a Recordium são duas aplicações para gravar o áudio numa entrevista, numa palestra, numa reunião, uma aula, como vocês preferirem, e depois permite, esta por exemplo, permite melhorar um bocadinho o áudio e podemos enviar para a iCloud ou podemos enviar por e-mail. Eu tenho aqui duas aplicações, já testei mais. Eu fiquei com o Recorder Plus porque foi a que gostei mais de todas as que experimentei. Aqui a Recordium ainda não experimentei, está aqui para ver qual das duas prefiro. Depois deixarei apenas uma, mas não tenho tido oportunidade de experimentar. Para os vídeos tenho aqui o YouTube, o Movie Player. Esta aplicação permite-nos ver filmes. Esta aqui basicamente eu tenho usado agora para os audiolivros, mas através de iTunes, os filmes que compartilhamos, os arquivos que compartilhamos pelo iTunes, ou que possamos colocar no Dropbox, ou através de download direto, como tem ali, ou como eu costumo usar, que é através da rede Wi-Fi, passo para aqui os ficheiros. AirVideo é uma aplicação que nos permite basicamente transformar o iPad, embora tenha outras aplicações, mas este foi para o que usei já diversas vezes. Permite-nos usar o iPad como um segundo ou, no meu caso, terceiro monitor para o PC. A Iris Online, pronto, é a aplicação da Zone, ou neste caso da nós. Vídeos já vem com iOS. E esta aplicação, In a World Drama qualquer coisa, é uma aplicação que nos permite criar trailers cinematográficos com qualidade cinematográfica. Eles têm uma narração com uma voz que nós escolhemos em inglês. Ainda não experimentei esta aplicação, mas tem textos de exemplo, sugestão, sugeridos, mas que nós podemos alterar também. E parece-me ser extremamente interessante. Eu ainda não a experimentei, é recente esta instalação, mas quero experimentar para um trailer para o canal do YouTube, talvez, vamos ver, porque isto é em inglês, eu vou ver como é a narração. Mas estava gratuita naquele dia e decidi experimentar, até porque não conhecia a aplicação. Tenho aqui então as aplicações de receitas, a do Jamie Oliver, que foi o maridão que me ofereceu já há uns anos e que gosto muito. Tem algumas receitas gratuitas, a maior parte dos pacotes são pagos, não é? Todas as semanas há um pacotezinho gratuito, mas o resto é pago, mas é muito interessante. Como cortar pronto, eu tirei o som, agora não interessa, mas recomendo, é interessante. A Beethoven recomendo mais ainda porque permite ter acesso a uma base de dados de receitas muito maior e tem mais algumas funcionalidades. A Beethoven no fundo, é um site, tem esta aplicação, não é? Ou talvez ao contrário, uma aplicação tem um site, como preferirem, mas há o site Beethoven e podem receber as sugestões por e-mail. Mas é um site onde se podem registar, ou através aqui da aplicação, que foi para onde o fiz, e ter acesso a uma base de dados enorme de receitas, de todo o tipo de receitas, vegetarianas também, que podem ver por categorias, esta é a pesquisa, mas podem ver por categorias: indiana, italiana, chinesa, mediterrânica, vegetariana, assim, muitos tipos diferentes e muitas formas de procurar diferentes. Nós podemos tornar favoritas, gostar de algumas receitas e eles vêm para aqui, para os favoritos, não é? Podemos assinalar receita a experimentar em breve, assinalamos lá e fica ali registada na nossa conta. Na receita nós temos aqui os ingredientes, não é? Está ali favorito. Nós podemos enviar para o plano
Para quem usa o menu semanal, o menu mensal, e podemos dizer, isto quero fazer na sexta-feira, pronto. E adicionamos ali ao nosso plano, ou então enviar para a nossa lista de compras estes ingredientes. Temos, pronto, a quantidade de pessoas que serve a receita e podemos ajustar aqui para mais, ele dá-nos as quantidades adequadas, calcula as quantidades nos ingredientes. Podemos ver mais de quem colocou aquela receita, não é? Os dados nutricionais, e depois este é um resumo, podemos partilhar a receita nas redes sociais ou temos os passos para a preparação. Podemos imprimir. Eu gosto imenso desta aplicação e muito boa, recomendo. A Smoothies eu tenho aqui, tirei por pouco tempo, em breve apagarei, mas apenas porque tem um número muito limitado de receitas de smoothies, de batidos, mas como tem aqui alguns interessantes que eu ainda não experimentei, me parecem apetitosos, deliciosos, quero experimentar, por isso é que ainda não desinstalei a aplicação, mas é bastante limitada, mas é interessante para espreitar mais receitas de smoothies, de batidos, para quem gosta, eu adoro. A Simply Organic também nos permite, tem muitas receitas, são gratuitas. Para ter acesso a outros temos que, eu julgo que implica um pagamento também, não me recordo. Esta aqui eu ainda não usei muito porque graficamente não é tão apetitosa quanto as anteriores. Mas temos também, é interessante, temos também categorizados as receitas, não é? Divididas por categorias, ela demora um bocadinho para abrir cada categoria. Mas depois temos assim, pronto, talvez sejam as cores, não sei, não faço ideia. Mas temos aqui os dados todos para seguir a receita, podemos incluir também na lista de compras ou podemos encontrar uma loja mais próxima de nós para irmos comprar. Temos aqui algumas dicas também, é interessante. Depois tem aqui os jogos, e eu não sou muito de jogos, nunca fui. Embora de vez em quando, muito raramente, tempos a tempos, lá há um jogo que me atrai e utilizo para os tempos livres, nos tempos livres, para me divertir, mas quando faço são jogos para pensar, ou de estratégia, ou de alguma forma são jogos que implicam resolução de problemas, por aí. Aqui eu só tenho 2, se bem que eu já tive mais, já usei mais no iPad. Tinha um que eu gostava imenso de Mahjong, tinha um já experimentei vários de Mahjong, mas experimentei vários de diferenças, encontro as diferenças nas fotografias, experimentei alguns de sopas de letras que eu gosto imenso, esse tipo de jogos. E o Cut the Rope, que eu adoro, não tenho aqui instalado, cheguei bem longe, mas não terminei. Eu também, quando me meto num jogo, geralmente termino, mas não tinha muito tempo para ele e depois instalei, não voltei a instalar ainda. Aqui tenho apenas agora a Batalha Naval, que nos permite jogar com um amigo através do Game Center, ou jogar com um amigo, ou jogar com alguém que queira jogar com alguém também, pode estar do outro lado do mundo. E jogamos a Batalha Naval e é giro. E o outro é o Clash of Clans, que eu jogo há aproximadamente 4 meses. O maridão joga há mais de um ano. E há ano e meio ou 2 anos, não me recordo, não sei. Mas ele é que me conseguiu convencer a experimentar este jogo. E quando experimentei, eu achei piada. O Clash of Clans é um jogo de farming e estratégia. Eu diria que tem muito dos dois. Não sei como é que ele é classificado, mas para mim é farming e estratégia. Eu nunca achei piada, nem joguei Farmville e afins. Mas isto não anda muito diferente, não é? Só que é de guerra. E também nunca fui... Não é o meu estilo... É verdade. Não é o meu estilo, jogos de guerra não são a minha onda, mas pronto. Lá fui na onda, experimentei o jogo e gostei muito e continuo aqui a jogar enquanto me souber bem. É interessante. Estou no clã do maridão, que é o Portugal.pt. Ele está aqui, o Baduda.pt. Também, eu sou Morgana, se me procurarem, .pt.
E é interessante, nós podemos fazer batalhas e temos que pensar nas estratégias para usar os nossos recursos da melhor forma. É interessante, pronto, fica aqui a dica para quem gosta destas coisas, sei lá. E tenho aqui mais uma pasta de aplicações para redecorar a casa. Esta primeira eu ainda não experimentei, mas porque ela está aqui instalada recentemente, mas é uma aplicação que nos permite criar primeiro a planta da casa, não é? Mas transformá-la num ambiente 3D. E com fotografias, com as dimensões corretas, nós podemos ter a planta da casa em 3D, de forma a podermos mudar um mobiliário de sítio, mudar uma divisão, sem termos que o fazer na prática, para podermos ver se gostamos daquele layout, não é? Daquela mudança. Se gostarmos, podemos então depois passar à prática. Ainda não experimentei, mas parece-me extremamente interessante esta aplicação. A Measures Lite é uma aplicação muito simples, mas muito útil, que eu gostei imenso. É um bocadinho carota comprada, esta é a versão gratuita, não permite muitas fotografias. Aliás, acho que cheguei ao limite, são só 2, ainda só experimentei 2. Mas eu não me recordo quanto é, se é à volta de 6 euros. À volta de 6 euros a aplicação, aliás. Mas eu acho que se for exatamente 5,99€, se vos for interessante a ideia, pode ser um bom investimento, porque sim, a 6€ também não é muita coisa, não é? Mas ainda não decidi fazer esse investimento. Mas é muito interessante. O que é que ela nos permite? Basicamente, anotar fotografias da casa, colocando as medidas reais. Podemos colocar medidas complicadas, com recortes, enfim, paredes complicadas, o que for, com as notas que quisermos na fotografia para nos lembrarmos depois e que fica aqui categorizada na aplicação, ou podemos enviar por e-mail, para a iCloud, como preferirmos. Podemos depois editar as dimensões ou editar as notas mais tarde, que é para levarmos e na altura de comprar alguma coisa para aquela parede ou algo, pronto, ali eram as dimensões do nosso sofá na sala, não é? Para poder fazer ali uma alteração. Temos sempre tudo ali na palma da mão, não é? Ou, por exemplo, aqui as gavetas da cozinha, algumas calhas têm os rodízios partidos, então tenho aqui as dimensões para poder ver depois se encontro calhas iguais, não é? Parece-me muito útil esta aplicação. Neste sentido ainda temos aqui a Wall Gallery, e esta permite-nos, esta ainda não usei também, eu tenho aqui aplicações muito recentes, mas que nos permite tirar uma fotografia, por exemplo, ali da sala, não é? Com uma parede que tenha a parede branca e nós queremos preenchê-la, queremos colocar ali alguma coisa. Então nós escolhemos pronto, eu não vou experimentar agora, não é? Para tornar o vídeo mais curto, para o manter o mais curto possível, mas podemos usar um layout que nós quisermos ali atrás para telas ou fotografias, ou só e vermos as dimensões, fica ali bem, para experimentarmos neste ambiente virtual, na fotografia, e depois sabermos exatamente quais são as dimensões daquilo que queremos para ali, quer para as fotografias, quer para as molduras, para as telas, e experimentamos antes para ver se nos agrada a ideia. Depois tenho aqui 2 aplicações que são um pouco diferentes, é redecorar, mas é um bocadinho diferente, é mais a nós, não é? São 2 aplicações de patterns, de moldes. Esta aplicação muito interessante, em que nós podemos que nos cria moldes para algo, não é? Temos aqui chapéus, boinas, aquelas coisas para os ouvidos, ou, por exemplo, malas, podemos alterar um bocadinho os padrões, não é? Malas de diversos tipos, mochilas, enfim. Temos cintos, diversos tipos, túnicas, avental, se nós queremos que o avental tenha um bolso, um poncho, ou temos também aqui chinelos ou
botas, botinhas de inverno, não é? Temos aqui diversos acessórios e peças de roupa que podem ser um pouco personalizadas aqui, personalizados os moldes. Podemos ver em centímetros ou polegadas, dar-lhe as dimensões e vemos então, ele calcula-nos a quantidade de tecido que nós necessitamos para esses moldes, para essa peça. Podemos fazer outros cálculos aqui, podemos imprimir então os moldes. Temos um guia para usar a máquina de costura para cada um daquele tipo de peça de vestuário ou de acessório. Parece-me extremamente interessante. Ainda não, já explorei a aplicação, mas nunca a usei na prática, não é? Mas parece-me muito interessante. E a ePatterns é parecida também. Permite-nos a mesma coisa, ter acesso a moldes para criança, para senhora, para homem, para criança. Eles trazem, esta aplicação traz alguns gratuitos e depois o resto é pago, mas temos acesso à base de dados com moldes. É muito interessante. Pois aqui embaixo nesta barra tenho, pronto, as definições, o acesso, o Safari, o acesso à App Store, o calendário, que não vou mostrar porque tenho aqui os meus agendamentos todos e afazeres. E tenho o ABC Notes, já falei nesta aplicação antes, noutra dica também, e esta eu prefiro usá-la na vertical, tenho-a estruturada nesse sentido, mas é uma aplicação em que é para notas, não é? Que nos permite criar até 15 desktops em que podem ser temáticos, não é? Cada um deles tem um título, dei um nome a cada um, e em cada um deles tem um tipo específico de notas. Tenho aqui registados os livros que estão emprestados, visitas que quero fazer, telefonemas que tenho a fazer ou e-mails que não posso esquecer de enviar, compras, algumas ideias para fotografia, ideias, coisas que quero mudar na casa, em cada divisão, ideias que tenho para o blog, os afazeres para o dia, às vezes, listas de afazeres para o dia, tenho as ideias para os canais do YouTube, ou os próximos passos para cada um dos projetos que vou colocando aqui, os projetos, enfim, vou tomando nota aqui. Gosto muito desta aplicação, eu já experimentei diversas do tipo e gosto de me organizar com esta. E pronto, esta foi a minha visita guiada pelo meu iPad. Espero que tenham gostado, que possa ser útil. Algumas aplicações possam interessar, talvez, não sei. E pronto, esta foi a minha segunda tag e por hoje é só. Até para a semana. Tenham um dia feliz.